Fala, gente boa, tudo bem com vocês? Todos sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Obrigado pela sua inscrição, obrigado pelos seus comentários e também pela sua curtida. Hoje nós queremos refletir com vocês essa questão, essa grande pergunta que um dia talvez você já fez ou alguém já te fez, de que qual é o sentido da vida. Então nós vamos estar filosofando em cima desse assunto, realmente se a vida tem sentido, se tem, qual é, né? E também nós vamos estudar um pouco na linha do tempo, o que diz a filosofia na linha do tempo sobre o sentido da vida. Será que a filosofia ela te traz te dá uma resposta sobre o sentido da vida? É isso que nós vamos entender hoje, beleza? E também você mesmo podia questionar com você mesmo, entendeu? Você podia questionar quem me criou, no caso, né? E quem me colocou neste lugar. Então, muitas pessoas falam que vieram do nada, né? Então, se vieram do nada, onde estão os erros dessas pessoas? Quem vai julgar essas pessoas se elas vieram do nada? Do nada cabe do nada, né? Entendeu? Ou seja, se vieram do nada, vieram do acaso. O acaso não traz perfeição, né, pessoal? Traz anormalia. Se somos obra do acaso, a gente só vai ver coisas irregulares, não é verdade? Mas se você olhar realmente para a natureza, como ela é perfeita, né? As estações, os pássaros, né? Os bichos, até mesmo o próprio ser humano, o corpo do ser humano é um mistério, como tudo funciona, a célula do nosso corpo. Então, tudo isso indica que nós fomos criados, que existe um Criador, né? E se existe um Criador, tem que ter assinatura. E a assinatura desse Criador está em todas as partes, né? Tanto na criação, na natureza, como também em nós mesmos, entendeu, pessoal? Então, é assim que eu entendo. Então, que nós não viemos do nada, não viemos do acaso, entendeu? Se tivéssemos do acaso, esse corpo não era tão perfeito, entendeu? Até a ciência, ela fica assim, quando a ciência que estuda, né, o corpo humano, a medicina, fica assim, impactado, ver como as coisas são tão perfeitas, né? Tudo está em harmonia, o cérebro, entendeu? O organismo, o intestino, as células do corpo, tudo mais. Então, tudo isso tem a assinatura do Criador, beleza? Mas vamos lá então. Qual é o sentido da vida? Será que realmente a vida tem sentido? Então, qual é? O que a filosofia diz na linha do tempo, né? Se ela tem resposta para essa pergunta aqui, ok? Vamos lá então. Eu dividi esse mapinha aqui em 4 partes. A primeira parte a gente vai falar se os gregos, qual era a resposta da Grécia Antiga, dos gregos antigos, Aristóteles, em relação a essa pergunta. Qual era então a resposta da era medieval em relação a essa pergunta? Qual era então a resposta da era moderna para essa pergunta, e assim também a era contemporânea, beleza? E depois nós vamos estar aqui finalizando e também queremos saber qual é a sua resposta. Você deixa nos comentários, escreva para você se a vida faz sentido para você, se faz, qual é, beleza? Vamos lá então, pessoal. Para nós estudarmos um pouco a questão da filosofia, como que a filosofia vai responder então essa pergunta? Na Grécia Antiga, entendeu? Eles tinham um pensamento de que o sentido da vida era ser feliz, era ser um bom cidadão na polis de uma atuação política, entendeu? Então Aristóteles dizia que todo o ser humano deve buscar a felicidade. Esse era o sentido da vida para eles, principalmente numa sociedade, numa ética, numa política, numa organização, numa polis, entendeu? Então, para eles, naquela época era isso. Mas, chegando aqui na era medieval, que é a segunda parte, nessa era medieval, a Igreja Católica ela teve uma influência muito forte sobre a filosofia. Então, o que ela dizia? Qual era a resposta dela, então, para o sentido da vida? Ela dizia que o sentido da vida, para ele, seria a existência divina. Ou seja, você buscar a divindade. Seria encontrar-se com Deus, né? Se religarmos a Deus, né? Foi dado pela religião e não pela filosofia. O ir na igreja, no sentido de chegar a Deus, assim por diante,
Isso fazia sentido naquela época, né, pela Igreja Católica, que teve essa influência naqueles dias, entendeu? Mas aqui na terceira parte, falando aqui na era moderna, essa era do iluminismo, do saber, aonde começaram já a desenvolver as universidades, entendeu? E também o saber, a ciência começou aqui nessa era moderna. Aqui as coisas já teve uma outra direção. Por quê? Porque aqui é você que escolhe o sentido da vida, entendeu? É você que faz dela o prazer da sua vida. Então aqui foi uma era de individualismo. A própria pessoa, o que ela achava que era feliz para ela, que trazia felicidade, isso fazia sentido para elas, entendeu? Não importa se era na orgia, não importa se era no prazer e assim por diante. Então essa era que é a era moderna, foi uma era do iluminismo. Foi a era do saber, que o homem buscou por si só, que já não tinha mais a influência da Igreja Católica. O homem então passou a ser individual e buscar a sua própria felicidade e as suas próprias fantasias. Então nisso aí para eles era o sentido da vida. Então a resposta para eles era isso aí, ok? Chegando aqui na quarta parte, que é na era contemporânea, né, principalmente os filósofos franceses, eles diziam nessa época que a vida não tinha sentido, que a vida não faz sentido, não tinha sentido nenhum, entendeu? A vida não tinha sentido. Então, essa filosofia aqui, né, contemporânea, ela realmente trouxe sim bastante perturbação dentro de um sistema filosófico, porque as pessoas deixaram de acreditar, de ter propósito na vida, muitas delas, entendeu? Elas viviam e vivem por viver. Então aqui, nesse quarto ponto aqui, né, os filósofos franceses vão dizer que não há sentido para nada na vida. A vida, ela não tem sentido. A pessoa vem nesse mundo, morre e tudo se acaba. A pessoa está vivendo aqui por viver. Então que a vida não faz sentido. Bom, agora se você for olhar bem, entendeu? Nós temos lá um camarada muito assim estudioso, muito estudado, e que poucas pessoas assim até mesmo desvalorizou pela sua feição, né, pelo seu suporte físico, que foi então no caso aqui o do Dr. Enéas. Ele diz realmente, e o que ele fala realmente faz sentido, né? Ele diz que em cada ser humano, né, quando fizeram essa pergunta para ele, né, qual é o sentido da vida, ele respondeu que cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem a inspiração que são diferentes. Quando a gente sai de um lugar para outro, né, representantes dessa espécie, na medida em que cada um de nós, né, aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria, né, com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de diferente do que nos separa, nós todos, né, seres humanos, quando nós tivermos então essa consciência de que a palavra semelhante quer dizer semelhante, mesmo aí nós todos teremos representaremos melhor, né? Então ele fala aqui, pessoal, doutor Né, que quando a pessoa não sentir mais útil, ele dizia, quando eu não sentir mais útil, quando eu sentir que estou pensando só em mim mesmo e não tendo mais direito de existir. Ou seja, resumindo aqui o que ele fala aqui, ele fala quando a pessoa se torna egoísta e pensando em si mesma, e quando ela se torna assim inútil, entendeu? Pensando só no seu umbigo, essa pessoa perdeu o sentido da vida. Para ele, o sentido da vida é reconhecer que nós somos feitos da mesma matéria e que estamos aqui nesse mundo, né, para lidar com as diferenças, entendeu? Manter o respeito sobre cada grau, cada circunstância, entendeu? Mas com o intuito de quê? Né, de servir, ser útil a cada pessoa. Não importa se a pessoa é um engenheiro, se ele é um cientista, se ele é um pegadeiro, se é um lavrador,
ou se é um faxineiro, se é uma empregada doméstica, não importa. Importa que ela tenha essa consciência dela de que ela está aqui porque ela é útil, entendeu? O rico, ele precisa do pobre, o pobre precisa do rico, entendeu? Cada um de nós dependemos um do outro, entendeu? Ninguém é completo, ninguém é perfeito, entendeu? Então o sentido da vida para mim, entendeu? Concordo, muita parte, em boa parte, o que ele fala aqui, que o sentido da vida para mim é você ser útil a alguém, entendeu? Você complementar. Então quando você entende que você faz parte do complemento, entendeu? De uma pessoa, de uma ideia, de uma construção, de uma prosperidade, de um edifício, né? De uma edificação, e assim por diante, se você contribui, entendeu? Para a melhoria de pessoas, de famílias, etc, etc, etc. Então, aí sim a vida faz sentido. O que não faz sentido é a pessoa viver uma vida egoísta, viver por si só, olhando para o seu umbigo, uma pessoa ser materialista, entendeu? Olhando as pessoas com indiferença e tratando as pessoas de forma diferente. Então, segundo o doutor Anés, nós viemos do mesmo tronco, da mesma raiz, do mesmo barro, entendeu? Da mesma matéria, entendeu? Da terra, do carbono e tudo mais, do hidrogênio e tudo mais. Então, é verdade mesmo. Então, resumindo aqui, finalizando, o sentido da vida, pessoal, é sermos útil, entendeu? É contribuirmos para que nosso mundo seja um mundo melhor e para que as pessoas que estão ao nosso lado, que são inferior ou que estão precisando da nossa ajuda, entendeu? Nós podemos contribuir para amenizar ou para ajudar elas a crescerem, a evoluírem, a pensar, a conhecer realmente, ok? Quando nós entendemos que nós estamos aqui nesse mundo e a vida tem um propósito, a vida tem uma direção, como Jesus teve a dele quando ele esteve aqui. Jesus esteve aqui para um propósito, para uma missão, né? E ele deixou um legado aqui para nós, entendeu? Então, da mesma forma, cada um de nós estamos passando aqui de passagem. Por quê? Porque nesse mundo que nós estamos aqui, nós estamos num mundo limitado. Nós temos as nossas limitações porque estamos presos no tempo, no espaço, matéria e nesse corpo, entendeu? Então, o propósito da vida é ser útil, entendeu? E dentro dessa utilidade aqui no nosso dia a dia, é estar de bem consigo mesmo e estar de bem com todos, entendeu? Como Paulo fala, se for possível, tenha paz com todos, entendeu? Então, é importante você ver, quando você entender que a vida tem propósito e tem sentido, e Deus criou esse mundo, esse crivo, criou todas as coisas para um propósito, e quando você entende o propósito do Criador, entendeu? Você consegue então dar sentido à sua vida. Há muitas pessoas que dão cabo da vida, se perderam pelo caminho, e muitas delas já não estão mais entre nós. Por quê? Porque perderam o sentido da vida. Lembra daquele ator lá em Hollywood que ele tirou a sua própria vida? Ricaço, milionário, entendeu? Um grande ator, dinheiro não era problema para ele mais nada, mas quando ele ficou olhando para esse mundo de tanta confusão, de tanta desgraça e miséria, entendeu? Entrou pânico na vida dele e ele tirou a sua própria vida, entendeu? Então, assim, para mim a vida tem sentido, né? O sentido da vida para mim é ser útil, é contribuir para uma sociedade, para um país ou para aquelas pessoas que estão ao meu lado, entendeu? Ajudar elas a evoluir, a ter conhecimento de Deus, entendeu? Se naquilo que eu posso materialmente ajudar, né, nós estaremos assim ajudando dentro de uma limitação que todos nós temos, assim por diante. Mas é muito importante vocês entenderem que cada um de nós temos que respeitar, lidarmos com as diferenças, saber que nessa terra tudo passa, né? Como Jesus diz, para nós edificarmos, né, uma casa, edificarmos a nossa fé, a nossa vida, aonde? No céu, que é metafísico, né? Então, onde nem traça, nem ferrugem, né? Onde ninguém rouba, ok? Então, as nossas riquezas, entendeu? Temos que juntar no mundo metafísico. Como fazemos isso? Fazemos isso através do nosso corpo, entendeu? As pessoas aqui na Terra. Então, a vida, ela só é útil quando você se sente útil. Depois que você não contribui, né, e olha só para o próprio umbigo, então a vida deixa de ter propósito. Beleza, pessoal? Mas eu espero que você traga os seus comentários para você qual é o sentido da vida. Para nenhuma da filosofia conseguiu dar resposta, entendeu? Para essa pergunta aqui, mas a única resposta que foi mais abrangente foi a do Dr. Anés, que eu gostei muito, e eu vou ficar com ela, meu pessoal. Então, espero que você se sente útil, você que está aí, que tem seus colegas, tem sua família, tem seus irmãos na fé e tudo mais, seja fiel, seja útil, né? Contribui
para o bem-estar de todas elas, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.